Boa noite a todos. Agora são 19 horas, pontualmente. Eu gostaria de primeiro dar boas-vindas para o pessoal do Zoom, meus alunos. Muito obrigado pela presença de vocês. Para aqueles que venham a assistir a versão gravada, muito obrigado também pela boa vontade, pela confiança em acreditar que essas sessões possam agregar valor. Também desejo uma ótima noite para o pessoal do YouTube, meus convidados. Espero que vocês possam também fazer bom uso da sessão de hoje, bens a Deus, a 17ª, que eu ofereço consecutivamente, sempre terças-feiras às 19 horas. Por favor, interajam comigo, tanto o pessoal do Zoom, meus alunos, por chat, assim como meus convidados do YouTube, pelo chat também. Eu tenho que administrar tudo aqui ao mesmo tempo, às vezes eu demoro um pouco para ver que tinha alguma mensagem, eu já peço desculpas antecipadamente, ok? Agora eu vou dividir a tela com vocês, só um minutinho. Bom, acho que está perfeito, qualquer coisa, por favor, reclamem. Então, como é de costume, vou começar falando um pouquinho a respeito das nossas atividades, né? Esse domingo, se Deus quiser, às 19 horas, a gente vai ter mais um GMAT Gladiator Challenge, uma oportunidade para aqueles que ainda não conhecem de fazerem um simulado de 20 questões, 40 minutos, só com problemas oficiais de Official Guides, seguido de soluções detalhadas que eu mesmo tenho mais de 20 anos de experiência com o GMAT, digitei, e eu mesmo que escolhi as 20 questões que vocês vão fazer, em ordem relativamente próxima de uma progressão de dificuldade, chegando nos níveis mais duros de questões oficiais, porque a gente vai estar simulando um aluno que está tendo uma prova que se encaminha para Scale Score 50 ou 51, que, diga-se de passagem, é o objetivo da preparação, do método que eu desenvolvi desde que eu fundei o escritório lá no ano 2000. Tá? Então, aqueles de vocês que ainda não conhecem, basta entrar no site metodofabioscionic.com.br, fazer o cadastro. Na sexta-feira à noite, vocês vão receber às 19 horas um e-mail automático, lembrando vocês que vocês são meus convidados. Aqueles que já se cadastraram receberão esse e-mail. E no domingo, um pouco antes das 19 horas, respeitem lá as instruções, estejam na aba MOOCs, dentro desse site, na área pós-login, para vocês terem a oportunidade de fazer o simulado, ele é gratuito. Depois disso, vocês têm, como eu falei, as explicações detalhadas de todos os problemas imediatamente, e depois de cerca de 10, 15 minutos, vocês podem ver o gráfico de performance que compara o desempenho de vocês com o de todos os demais que fizeram a prova exatamente junto com vocês, ou seja, no mesmo horário, sem que a identidade de vocês seja divulgada, sem que o e-mail de vocês seja divulgado. Ou seja, sigilo completo, assim como tem sigilo todos os meus alunos, né? Então, eventualmente, aquele seu colega ou aquela sua colega que tirou uma nota maravilhosa no GMAT, digamos, você só vai saber que ele veio até aulas comigo, dentro dos meus preparatórios, se a pessoa divulgar. Eu não divulgo nome de aluno algum, tá bem? Então, sintam-se à vontade para participar. Em relação ao Ludus, ao nosso preparatório intensivo com aulas ao vivo via Zoom. A gente continua com o nosso grupo Murmilo. Nesse momento, eu não estou abrindo novas turmas, só em dezembro desse ano. Se você tiver interesse, entre em contato comigo, seja pelo método Fabioscionic, ou seja pelo site mais comum, que é o gmath.com.br, para reservar sua vaga. A versão Tracks, que é a versão personalizada para aulas individuais, duplas ou no máximo ternas, com dias e horários pré-estabelecidos, acordados durante as nossas conversas iniciais. Eu estou com poucas opções de dias e horários, mas entre em contato comigo, principalmente porque na próxima semana, mais precisamente segunda-feira próxima, dia 16 de novembro, os meus alunos que estão fazendo o preparatório para a seletiva do mestrado do ITA farão, se Deus quiser, ótimas provas. Isso significa que eu vou ter um pouquinho mais de horários disponíveis. Então, quem quer se preparar para o GMAT comigo, em aulas ao vivo, basta entrar em contato. Se você gosta de aulas gravadas, se você é autodidata, se você gosta de ter um
corpo de exercícios que ultrapassa 1.500, todos selecionados, todos resolvidos, com muitos comentários, com um banco de perguntas e respostas em constante ampliação. Já tem muitas, literalmente, deve ter 2.000, 3.000 questões já postadas e respondidas. Um simulado por aula, no caso do curso fechado, 18 simulados ao todo no caso do curso fechado longo, que é para pessoas com mais dificuldade na parte de exatas. Conheça os nossos cursos online, 100% online, no site gmath.com.br. Esses são os recados que eu gostaria de dar. Vamos começar a nossa Masterclass de hoje. Como tem já acontecido há muitas semanas, a gente vai resolver problemas que eu tenho postado no Instagram, com discussões detalhadas, com comentários, com insight da mente do examinador, enfim, todo aquele pacote que muitos de vocês que regularmente vêm às terças-feiras já conhecem, em relação aos quais eu sou muito grato. Por favor, também recomendem essas sessões para colegas, para pessoas interessadas. Eu acho que é uma boa experiência, dá para conhecer um pouco do meu método da maneira bastante assim profunda que eu trato dos conteúdos do GMAT, tá bom? Vamos começar com o primeiro problema, com lápis, com canetas e papel na mão. Boa sorte. Ok. Bom, esse problema eu criei em 2019, se não me engano, no começo do ano. Eu postei no GMAT Club. Ele é um problema, na minha opinião, interessante. Ele já é de um nível um pouco mais alto, né, do que eu costumo dar no aquecimento das nossas masterclasses. Como também ocorreu na semana passada, alguns comentaram que foram só 3 problemas, e não 4 como de costume. O motivo é que esse primeiro já está sendo um pouquinho mais bacana mesmo. E também confesso, porque essas semanas têm sido bem puxadas para mim, por causa dessa inauguração desse novo curso, né, que eu estou resolvendo muitos problemas para me certificar de que os meus alunos, né, dessa prova seletiva do ITA tenham um bom corpo de questões para eles discutirem comigo e fazerem de lição de casa. Então tem sido uma rotina um pouco exaustiva. Também por isso, na semana passada, eu me permiti só discutir 3 problemas ao vivo, na sessão aberta, né, com o pessoal do YouTube, e eu pretendo fazer o mesmo hoje. Esse problema, que já é bastante interessante, ele tem algumas características que eu gostaria de ressaltar. A primeira delas, vamos falar um pouco sobre o enunciado, é que o examinador pede o valor, então a gente assume no GMAT que é um valor numérico, né, eu preciso saber se existe um valor único para essa expressão, que é f de menos 1 menos f de 1, ou se tem mais de um valor. E os statements dizem primeiro que f de x é x² para todo x, e que f de x mais 1 é f de x mais 2x mais 1 para todo x. Aqui não é necessário dizer para todo x real, por exemplo, porque a menos dimensão contrária, o GMAT acontece no âmbito dos números reais, e também, claro, x² deve ser entendido como o quadrado de um número real. Então essa função, na verdade, né, ela está definida para todo número real como o quadrado desse número. Esse é o primeiro statement. E aqui é uma função que eu, a princípio, só sei que para cada x real, ela é tal que o f de 1 a mais do que esse x é o f do próprio x mais 2x mais 1. Certo? Vamos começar com a primeira, não só porque é a primeira, mas porque é bastante mais tratável, né?
afinal ele dá a definição da f, então fica mais fácil. E o que eu observei é que, sabendo que o f de cada elemento real é o seu quadrado, em particular a função ela é par, não é? Em outras palavras, o f de um certo elemento é igual ao f do seu oposto. Aqui é interessante, né, como conhecimento geral e também como conteúdo que é cobrado no GMAT, comentar que o grande exemplo de função par, não por acaso, é a função f de x igual a x ao quadrado. Né? Por quê? Porque quando você pega um determinado x, por exemplo, positivo, você pega o correspondente simétrico dele, né, o seu oposto, os dois assumem o mesmo valor, né, se a função for definida como quadrado de cada número real. Tá certo? Então, em particular, isso já é suficiente para garantir que a resposta vai dar zero. Porque como o 1 e o menos 1 são opostos, então o valor da função no ponto 1 vai ter que bater com o valor da função no ponto menos 1. Então aqui está, aqui no meu desenho, né, o valor da f de 1, e aqui também está o valor da f de menos 1. Portanto, dá zero. A forma algébrica para enxergar a mesma coisa é perceber que, como o f de cada elemento é o quadrado dele mesmo, isso significa que o f do x é o quadrado dele, o f do oposto do x é o quadrado desse oposto, como isso é uma potência par, isso coincide com ele mesmo, e, portanto, é verdade que o f de x é igual ao f do menos x. Essa é a versão algébrica dessa interpretação geométrica. E aí, se eu escolher em particular como é válido para todo x, se eu escolher o x igual a 1, eu acabei de concluir que f de 1 é igual a f de menos 1, e, portanto, a diferença deles é nula, e ela responde, portanto, de forma única e garantindo que a primeira é suficiente. Agora vamos falar a respeito da segunda, que é bastante mais interessante. A gente sabe que a expressão é essa, em outras palavras, que o f do x mais 1 é dado pelo f de x mais esse pedaço, só que se eu trouxer, por exemplo, para fins didáticos, eu acho que fica visualmente mais atraente, né? A diferença entre dois elementos, entre aspas, consecutivos, e eu digo consecutivos porque eu não sei se x é inteiro, né? Então é estranho falar, por exemplo, que o consecutivo do raiz de 2 é raiz de 2 mais 1, isso não teria sentido, rigorosamente falando, mas com uma certa leniência, né, no vocabulário, f de x mais 1 menos f de x é dado pelo examinador, que é o dobro do menor, digamos, mais 1 para todo x. E o que eu posso fazer? Objetivando obter o nosso foco, claro, essa é a conexão, essa é a regra do método, né, da tríade vencedora. Se eu tomar em particular o menos 1, eu percebo que o f do zero menos o f do x que eu escolhi menos 1 vai ser 2 vezes menos 1 mais 1. E, portanto, claro, eu descobri que f de 0 menos f de menos 1 dá menos 1. Só que isso não é suficiente por dois motivos. Primeiro, porque eu não sei quanto valem esses dois elementos, e segundo, porque não é essa diferença que eu procuro. Na verdade, eu preciso saber ou esses dois elementos, ou, claro, melhor, necessariamente a diferença deles, ou a bifurcação dessa diferença. E aí eu percebi que se você escolhesse o x igual a 0, aplicando a mesma lei que nos foi dada no segundo statement, f de 1 menos f de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 1, que dá 1. E por que essas substituições foram saudáveis, foram úteis, foram importantes? Porque eu percebo que nesse momento eu tenho, digamos, um sisteminha aqui com duas equações, nas quais o que me interessa aparece, o f de 1 e o f de menos 1, e o que sobra pode ser anulado através de uma adição dessas duas igualdades. Portanto, vejam que se eu somar as duas, eu vou ficar com f de 1 menos f de menos 1, o f de 0 cancela com o menos f de 0, e ficamos com 1 mais menos 2 mais 1, que está aqui. Portanto, acabei de descobrir que o oposto do procurado deu 0. Portanto, o procurado é o oposto de 0, que coincide com o 0, e, portanto, responde também independentemente, de forma única, garantindo que a resposta correta é D.
Agora, como os meus alunos, né, que estão presentes na sala Zoom e fazem o meu preparatório estão acostumados, é muito importante que a gente use cada exercício como uma ferramenta de estudo. Em outras palavras, nem sempre é só uma questão de você resolver o problema, mas é de você explorar propriedades dele. E aqui, aproveitando que a gente está numa live, em que dá para, digamos, comentar muito mais coisa do que dá para escrever num post do Instagram, né? Pelo menos um post que seja objetivo, que seja claro, que seja no formato adequado para essa mídia, eu gostaria de comentar um negócio que eu acho interessante. Se a gente momentaneamente imaginar que a função foi dada por essa fórmula, foi definida dessa maneira para todo número real, perceba que o f do x mais 1, se for aquela fórmula, vai dar x mais 1 ao quadrado. Se eu usar essa fórmula, o f do x vai ser x ao quadrado. E pelo produto notável, é claro que aqui fica x ao quadrado menos x ao quadrado, mais 2x mais 1, mais 2x mais 1. O que eu quis dizer com isso? Só para que vocês observem que essa lei, essa relação que foi dada no segundo statement, ela conversa bem com a lei dada no primeiro statement. Existe uma certa coerência. Em outras palavras, se cada statement em separado não fosse suficiente, um aluno poderia usar os dois em simultâneo sem que um entrasse em choque com o outro. Isso é característica dos bons problemas de data sufficiency. Em outras palavras, uma das regras implícitas de um data sufficiency é que os statements não se contradigam, que eles não conflituem. E eu mostrei para vocês com esse comentário que ainda que, obviamente, não seja obrigatório que a função que satisfaça essa lei seja essa, se você assumir momentaneamente essa lei, você percebe que essa regra é válida. E, portanto, não há choque entre o que é oferecido como verdade no primeiro statement e o que é oferecido como verdade no segundo statement. E eu repito, isso é característica de bons problemas de data sufficiency. Tá bom? Ok. Última coisa que eu gostaria de comentar sobre esse problema é o que eu disse naquele post no Instagram, né? Que além de matemática ser muito bonito, que ela envolve muitas relações entre várias áreas, e nem se fala em relação à matemática universitária, né? Aquelas coisas, né? A beleza, a importância, o poder, né? Tudo aquilo que é dito em verso e prosa, principalmente, né, pelas pessoas que estão um pouco próximas da matemática, né? Esse tipo de, não, matemática tem a ver com música, sabe? Essas coisas no ambiente de matemática profissional não é muito discutido, não é muito verbalizado, saibam disso, tá? O que é sempre muito enaltecido, e digamos, o pessoal de matemática dá muito valor, é por essa característica aqui. Matemática é uma ciência, é uma área do conhecimento humano que é extremamente brutal, ela é extremamente objetiva, ela é extremamente precisa. Percebam que tudo isso que eu falei para vocês pode parecer tudo muito bacana, mas a solução do problema é absolutamente imediata, tanto no primeiro statement quanto no segundo, e convenhamos, se vocês não fizerem escolhas de casos particulares satisfatórios, é bem provável que vocês não consigam tirar conclusões a respeito do que é perguntado. Ou, talvez, falando de uma maneira um pouco mais segura, eventualmente manipulações que vocês venham a fazer vão se transformar no que é perguntado, ou seja, na garantia da unicidade da resposta, em particular que a resposta é zero, de formas às vezes muito artificiais, muito confusas e que provavelmente não dariam tempo para serem feitas no GMAT. Isso é o caráter agressivo da matemática, em particular dentro do GMAT. Se você tem boas sacadas, se você tem maturidade para perceber como explorar propriedades que foram fornecidas, você deve chegar nas respostas, você deve tirar conclusões rapidamente. Alunos que se atrapalham, que fazem coisas confusas, que usam argumentos rebuscados, costumam pecar e costumam ser sacrificados em relação a notas de níveis mais altos. Ok? Essa, obviamente, é a minha opinião, mas eu tenho bastante experiência com o GMAT e, modéstia à parte, alguma experiência também com matemática. Tá bom? Vamos ao próximo problema.
Ok. Bom, esse problema eu criei com o intuito, né, de explorar aqueles conceitos que todos nós aprendemos pela primeira vez quando a gente era pequeno, né, de mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum. Né, e eu acho que eu fui bastante feliz no wording, porque de uma maneira bastante precisa eu consegui criar uma situação, um problema, em que o uso da ferramenta, na verdade, do máximo divisor comum, acaba sendo essencial. Então vamos ao exercício, vamos entender o enunciado. Nas últimas eleições, 3 pequenos partidos tiveram 90, 108 e 144 segundos para propaganda diária na TV. Isso ainda não está claro se, por exemplo, seria 90 segundos para uma única propaganda diária, né, para um determinado partido. Ainda que convenhamos, né, um partido ficar aqui 1h30, não, desculpe, 1 minuto e meio, né, direto numa propaganda, uma única propaganda por dia, não seria muito razoável, e os outros até mais tempo. Mas eu vou ser claro, lendo a continuação do problema. Então o aluno tem que aprender também a controlar a ansiedade, né? Se todos os 3 partidos tiveram um número diferente de aparições diárias de propaganda, e agora já está esclarecido, ou seja, não é necessariamente uma única propaganda, né, de 1 minuto e meio. Não é. Por quê? Porque ele fala a respeito de números diários distintos de propaganda de cada um deles. Né? E outro dado essencial, todas as aparições tomaram o mesmo número máximo possível de segundos. Então o aluno também tem que entender que o que está sendo dito aqui é que se cada aparição de propaganda levou, digamos, T segundos, esses T segundos foram para cada propaganda de todos esses partidos, sendo que esse partido teve ao todo 90 segundos, com T segundos em cada propaganda, 108 segundos com T segundos em cada, e 144 segundos ocupados por T segundos em cada propaganda. Essa é a interpretação que o enunciado obriga você a ter. Né? E eu sou bastante cuidadoso, né, ao elaborar problemas, mesmo porque eu coloco eles em fóruns internacionais, e eu fico feliz de receber o escrutínio de toda a comunidade do GMAT do planeta, tá certo? Então eu realmente tento ser bastante cuidadoso, ainda que a minha língua-mãe nem seja a inglesa, tá certo? Então, quantas aparições diárias foram oferecidas na televisão diariamente por todos esses partidos juntos? Combine significa reunidos. E aqui deixa eu dar uma dica para vocês que me é muito cara. Quando eu comecei a conhecer o GMAT, lá no ano 2000, que eu comecei a ter os meus primeiros alunos, né, e que eu brincava com eles que eu estava resolvendo exercícios num ritmo muitíssimo maior do que o deles, para eu poder criar um método enquanto eles estavam se preparando comigo. Né? Eu nunca vou me esquecer do Marco, que foi o primeiro aluno que eu tive, que sabia que eu estava começando e foi extraordinariamente compreensivo, sabendo que eu estava me qualificando, ainda que eu já tinha uma formação em matemática bastante forte. Isso, claro, que ajuda enormemente, né, a você enxergar as coisas com mais clareza. E, graças a Deus, deu tudo certo com ele e tal. Então, foi uma coisa muito feliz. Né? Deus me ajudou bastante. Eu recebi o apoio de um grande professor de inglês chamado David Butler, que me deu também um voto de confiança logo no começo do meu trabalho. Eu sou muitíssimo grato a ele para sempre. Né? Um dos professores mais tradicionais de verbal que existe no mercado. Só de que agora eu acho que já deve ter aposentado. Eu já trabalhava com isso há muitos anos, quando eu entrei no mercado. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu me lembro que nos meus primeiros meses, sei lá, eu resolvi um problema errado, porque eu achava que se você tivesse um grupo de homens e um grupo de mulheres, e você fosse usá-los de forma combined, eu achava que eu poderia pegar uma parte só dos homens e uma parte das mulheres. E eu errei o problema, e foi muito bom eu ter errado, porque eu fui procurar e eu descobri que quando você pega 2 grupos combined, isso significa em inglês que você está pegando a totalidade desses grupos. Tá? Então é muito bom que vocês saibam disso, para que vocês se poupem, por exemplo, de errarem como eu errei quando eu era um franguinho, né, nos meus primeiros tempos de tomar contato com o GMAT. Tá bom? Ok. Então agora sim que a gente entendeu bem o problema, vamos ver como eu estruturei, como o método sugere abordar esse problema.
e eu vou atender o que eu prometi. Eu vou explicar por que o uso do Greatest Common Divisor, do máximo divisor comum, é verdadeiramente necessário, é verdadeiramente útil nesse problema, ainda que, como eu percebi no próprio fórum, as pessoas costumam adotar a seguinte postura: é só aplicar o máximo divisor comum. Quando, na verdade, se você colocar ela na parede e perguntar exatamente por que é isso que você precisa, talvez elas dão aquela enroladinha básica, né? E é muito importante você saber por que você usa uma ferramenta, porque é só dessa maneira que você se qualifica para ter a maturidade para voltar a usar a ferramenta em outras ocasiões e só em momentos que a ferramenta pode ser usada. Então, eu vou tentar explicar por que a ferramenta está correta, por que ela é útil e por que você poderia ter pensado nela sem você ter simplesmente um hunch, né? Uma intuição de que é por ela que você vai resolver o problema. Então eu chamei de A, B e C os inteiros positivos que representam os números de aparições, né, diárias na TV dos partidos políticos que eu vou chamar de Azão, Bezão e Cezão, tá certo? E o T é um número inteiro, vai ser o máximo número de segundos por aparição de cada uma dessas propagandas. Como ele falou que todas elas têm o mesmo tempo em segundos, né? Aqui é o máximo número possível, inclusive, então eu vou chamar o T do número de segundos em cada aparição, e o meu objetivo é calcular para o máximo possível a soma do número de aparições do partido Azão, do partido Bezão e do partido Cezão. Ok? Como eu já expliquei no enunciado, claro que se eu tenho A aparições, cada uma delas de T segundos, eu totalizo 90 segundos para o partido Azão. Da mesma maneira, para o partido Bezão e para o partido Cezão. E aqui um resultado que dentro da minha preparação eu explico com detalhes. Em situações como essa, onde o A e o T são inteiros, a gente diz que eles são pares de divisores do 90. No caso, como a gente está tratando de números positivos, além de inteiros, são pares de divisores positivos do 90. Em particular, o T é um divisor positivo do 90. Pelo mesmo motivo, pelo mesmo argumento que eu explico mais profundamente dentro das preparações que eu ofereço, T é um divisor positivo do 108 e T é um divisor positivo do 144. Aqui, nomenclatura que os meus alunos já estão acostumados, eu derreti o 90, derreti o 108 e derreti o 144, como eu explico também no decorrer da preparação. E agora, como eu preciso de um divisor positivo desse? Um divisor positivo desse, um divisor positivo desse, e é sempre o mesmo divisor, então eu preciso de um divisor comum a esses três números. Mas ele pede o máximo possível. Então eu quero o máximo divisor comum desses três números. Portanto, com a fatoração em mãos, é evidente que 1, 2, eles têm em comum no máximo, 2 3s, eles têm em comum no máximo, e os 5, eles não têm em comum. Portanto, 1, 2 e 2 3s é o maior divisor comum desses três números. Mais detalhes sobre isso, obviamente, dentro dos preparatórios. E, portanto, o Azinho, o Bzinho e o Czinho nada mais são do que 90, que é o número de cima, dividido pelo tatu, o 108 dividido pelo tatu e o 144 dividido pelo tatu. Claro que na forma já fatorada é muito mais agradável para fazer essas contas com segurança. Aqui eu cancelo todo esse trecho, sobra 5. Aqui sobra só um 2 e um 3 em cima, que é o 6. E aqui sobra 3 2s e, portanto, um 8. Então, o nosso foco, que foi deixado logo depois dos dados, né, da estruturação do problema, seguindo o nosso método, é 19, cravando a resposta D de dado. É nesse nível de detalhamento, de compreensão, de estruturação que os nossos cursos são fornecidos. Se caso você tenha curiosidade, conheça o site de math.com.br,
peça um test drive. Na verdade, no momento que você fizer o cadastro, você já recebe um test drive. Se você tem uma formação melhor quantitativa, ou se você tem uma formação um pouco inferior quantitativa, você escolhe qual das duas você quer fazer o test drive e você vai entender claramente qual é a nossa proposta. Fica aqui o convite, fica aqui a minha propaganda, tá bom? E agora, para a gente fechar, eu gostaria que vocês pensassem nesse problema, que é um dos mais bonitos que eu devo ter criado até hoje, tá bem? Boa sorte, espero que vocês gostem. Ok. Bom, como vocês devem ter observado, né, esse exercício já é de um nível de dificuldade bastante superior, né, e eu tenho o maior orgulho, até eu brinquei aqui, né, a citação que eu fiz, né, do filme excelente, quem não viu ainda assista, O Advogado do Diabo. Tem uma cena em que o Al Pacino, que faz o papel do diabo, né, diz que a vaidade é o pecado predileto dele. E eu brinquei dizendo que eu vou ficar algum tempo lá no purgatório por causa da vaidade, em particular que eu tenho desse exercício, né? Foi, eu acho que um dos momentos felizes em termos da minha criatividade aí para o GMAT, como eu vou tentar convencer vocês, as informações do primeiro e do segundo statement, elas se relacionam de uma maneira bastante elegante para que um aluno de alto nível seja capaz de tirar boas conclusões em pouquíssimos minutos e que traz consideráveis problemas para alunos com graus de maturidade mais baixos. Eu também conto para vocês, sem falsa modéstia, que eu recebi elogios quando eu coloquei esse post nos fóruns internacionais, em particular do Mitch Hunt. Aqueles de vocês que frequentam o GMAT Club sabem quem ele é, né? O GMAT Guru, ele é bem famoso, né? Um dos professores mais tradicionais de GMAT que ainda estão ativos na comunidade internacional, né? Eu tenho uma relação cordial com ele, né? A gente já trocou muitas opiniões a respeito de detalhes do GMAT e já aparecemos em muitos posts em comum com soluções alternativas, né? Eu também conheço bastante bem o Brent do GMAT Prep Now. Eu fui muito amigo do Anurag, do GuruMe, que é uma empresa indiana, bem grande por sinal. O Anurag é um cara absolutamente espetacular como ser humano. Ele teve uma ou duas conversas comigo a respeito de posturas. Eu expliquei, por exemplo, para ele numa ocasião
que não tinha sentido ele fazer, por exemplo, trifurcações, ou seja, colocar mais de duas respostas diferentes para o mesmo statement, porque isso era perda de fogo e perda de energia, e muito diferente de outras vezes que eu tive a oportunidade de mencionar isso, e que, entre aspas, o aluno ouvia por um ouvido e saía pelo outro, né, dentro dos fóruns, né, que a mesma pessoa depois ela continuava colocando 5 exemplos para mostrar que era insuficiente. Né? O Anurag, eu nunca vou me esquecer que ele escreveu para mim, "You are right, thank you", né? Você tem razão, obrigado. Né? Ou seja, é bacana quando um expert reconhecido internacionalmente percebe que tinha um detalhe que talvez ele não tivesse percebido e que tudo leva a crer que a partir de então ele também adotou essa postura que o meu método sugere, de que para você provar que uma coisa é insuficiente, não é para você ficar colocando um monte de números, é simplesmente para você dar 2 exemplos viáveis que respondem à pergunta de formas diferentes. O que todos os meus alunos já sabem, que eu cunhei o nome de uma bifurcação. Né? Então, o Anurag, é uma saudosa memória que eu tenho, assumiu instantaneamente que isso era razoável e, obviamente, em outros posts eu tive o prazer de dizer para ele que a solução dele, por exemplo, era mais elegante do que a que eu tinha colocado. Enfim, uma pessoa espetacular. Eu fico chateado porque eu acho que ele já não trabalha mais com isso, não sei se ele ainda é vivo, né? Mas eu sei que alguns anos atrás mandaram uma pergunta para ele no fórum e colocaram o meu nome também, né, entre os experts para responder. E como ele era a primeira pessoa a quem foi dirigida a pergunta, e eu vi que depois de, sei lá, 2 semanas não tinha resposta, eu respondi no lugar dele, e eu fiz questão de dizer que, obviamente, ele não estava, eu imaginava, endossando a minha explicação, e que eu me sentia honrado de poder tentar ajudar alguém que tinha invocado o nome dele, porque se ele visse o post, ou se ele tivesse condições de responder, ou se ele ainda estivesse ativo, certamente ele daria uma resposta pelo menos tão boa quanto a minha, se não melhor. Então, isso também está registrado lá nos anais, né, do GMAT Club. Enfim, são muitas histórias aqui de um gladiador velho que conversa com vocês nesse momento, tá bom? Além deles, né, o pessoal me pergunta às vezes, eu tenho uma relação mais próxima com a Karishma Bansal, a Veritas Karishma, que na minha opinião, do corpo feminino que lida com o GMAT, é a melhor professora de matemática do quantitativo do GMAT que tem na comunidade internacional. Eu tive o prazer de escrever isso para ela quando ela me pediu umas bonitas palavras, quando ela inaugurou o site dela próprio. Né? E eu também tenho uma proximidade com o David Newland, que é do Veritas, é um dos heads do Veritas. É ele que cunhou a expressão New York para dizer sim e não quando um statement é insuficiente para responder a pergunta. Tem até professores brasileiros que adotaram esse vocabulário. Se não me engano, foi ele a primeira pessoa que concebeu essa brincadeira, né, com a cidade americana. E eu também tenho proximidade, não muita, porque ele é uma pessoa reservada, eu também sou, mas com o Buñuel, né, que é o chefe, que é o head do quantitativo no GMAT Club, que também é uma pessoa muito competente, muito experiente, né, e tem boas contribuições para esse exame, já provavelmente há cerca de 30 anos, eu imagino, tá bem? Ou seja, quando eu comecei, o Buñuel já era o responsável pela parte quantitativa do GMAT Club, tá bem? Agora, depois de todo esse apanhado aí do Who is Who in the Business, eu vou mostrar para vocês o que eu tinha em mente quando eu criei esse problema. Primeiro a pergunta, né, no formato codificado pelo método, os meus alunos já estão bem acostumados. Será que esse produto é pelo menos 4? A primeira informação nada diz a respeito do A, mas isso não é um bom argumento. O bom argumento é você explorar essa liberdade através de carne e sangue, portanto, tomando, por exemplo, 1, 1 e 1, claro que B mais C deu pelo menos 2, porque deu 2, e o produto não deu pelo menos 4, respondendo não. E se você pegar o A, B e C como 4, 1 e 1, você percebe que continuando com o B e C iguais a 1, se eu escolher agora o 4 para o A, claro que agora eu respondo sim. Como às vezes eu tenho um sim, às vezes eu tenho um não, nas palavras do professor David Newland, eu tenho New York, nas minhas palavras eu tenho uma bifurcação e, portanto, eu tenho certeza que a primeira é insuficiente. Sendo bem honesto e sem querer ser deselegante,
eu prefiro o termo bifurcação não porque eu criei, mas porque nem sempre a pergunta é sim ou não. Então, se o cara perguntar para você, por exemplo, sei lá, qual é o valor de X, então não cabe muito um sim ou não, mas cabe uma bifurcação. Portanto, a estrutura de pensamento que eu criei, ela abraça o sim e não, mas ela abraça casos maiores. Ela cobre, né, o New York criado lá pelo Davis, tá bom? Em relação ao segundo statement, a gente tem aqui uma dupla desigualdade. Eu pude reaproveitar o segundo exemplo, porque nesse caso 1 vezes 1, não é maior ou igual a, 4 vezes 1 é maior ou igual a 4 vezes 1, que é maior ou igual a 4. Então esse exemplo serve, né, e ele responde que o produto de 4, 1 e 1 é pelo menos 4. E se você pegar, por exemplo, todos eles iguais a menos 2, isso continua dando 4, cada um deles, então é válido, ou seja, é um exemplo, uma possibilidade viável, segundo a notação, a nomenclatura do método, e nesse caso dá um produto negativo, e portanto não é pelo menos 4. Como cada uma é insuficiente, por causa disso e só por causa disso eu preciso analisar as duas juntas, eu sei, porque como o produto, por exemplo, de A e C é não nulo, eu sei que o A é diferente de zero, portanto eu separei em dois casos. Se o A for negativo, como o produto com B é positivo, eles têm sinais iguais, então o B é obrigado a ser negativo. Como o A e o C têm sinais iguais, o C também precisa ser negativo. Mas se os três forem negativos, você percebe que a soma desses dois não poderia ser pelo menos 2, garantindo que o A não é negativo, além dele não ser nulo. Portanto, eu consegui internamente as desigualdades, né? Descobri que o A é necessariamente positivo, e como o B tem o mesmo sinal, por aqui eu sei que o B é positivo. E como o C tem o mesmo sinal por aqui, porque o produto de A com C é positivo, o C é positivo, e eu consegui, portanto, na 1 mais 2, concluir que os três elementos são positivos, e agora sim eu tenho mais folga para poder trabalhar com as desigualdades, porque eu tenho o controle dos sinais. Multiplicando essa desigualdade por C, que é positivo, eu já consigo fazer aparecer uma parte do meu interesse, o foco no triplo produto, não é, de A, B e C. Isso, claro, que dá pelo menos 4C, porque C é positivo, conserva a desigualdade, usando o argumento de maneira simétrica em relação ao AC maior ou igual a 4. Agora, com o B positivo, eu tenho essa situação. E agora o último suspiro, que me deixa bastante feliz, porque eu acho que é uma manipulação elegante, é uma discussão inteligente e rápida para quem tem a maturidade adequada. Você percebe que somando as desigualdades, isso você sempre pode fazer quando elas têm mesmos sentidos. Você tem que o duplo produto é pelo menos 4 em evidência B mais C, e dividindo os dois lados por 2, que é positivo, conserva a desigualdade, obtendo que o produto, que é parte do nosso foco, é no mínimo o dobro da soma de B com C. Mas como a soma de B com C é pelo menos 2, o dobro é pelo menos 4, garantindo uma resposta na afirmativa. É o que o método chama de um decide positivamente. Portanto, a resposta é de fato C. E com isso eu termino a sessão aberta. Gostaria de agradecer a presença dos meus convidados no YouTube, voltar a sugerir que participem do Gladiator Challenge desse domingo às 19 horas, com informações no site metodofabskilnick.com.br, está aqui, ó, esse site, ok? E também convidar vocês a experimentarem o test drive do curso fechado para o pessoal quantitativo e para o curso fechado longo para o pessoal não quantitativo nesse site aqui, ultimath.com.br. E, por último, claro, o convite para que vocês estejam presentes na próxima terça-feira, se Deus quiser, na nossa próxima Masterclass. Muito obrigado, e o pessoal do Zoom, por favor, me aguarda, que eu estou encerrando a sessão no YouTube agora. Muito obrigado pela presença de todos vocês, saúde para vocês e para os seus familiares, e espero que vocês tenham aproveitado um pouco de todos esses detalhes que eu tive o prazer de contar para vocês hoje. Tá bom? Até uma próxima e muito obrigado.